1 Samuel capítulo 7. A partir do versículo 2. 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 2. Exortação de Samuel ao arrependimento. É o título que a Sociedade Bíblica colocou. E é muito oportuno mesmo esse título. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, versículo 5: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, leia o restante, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos, ou melhor, da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, veja isso, enquanto Samuel oferecia o holocausto, no meio da adoração, no momento do sacrifício, eu estou só falando a mesma coisa algumas vezes, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia! Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali.
onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Só até aqui, louvado seja o Senhor. Deus de Israel, Deus de Samuel, traga sobre nós espírito de contrição, de arrependimento, de devoção, de obediência, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós odiamos entristecê-lo, nós nos envergonhamos por tantas vezes que o temos entristecido quando desobedecemos a tua palavra. Por isso te pedimos, venha nos julgar esta noite. Venha trazer sobre nós espírito de temor, de arrependimento, de contrição, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar seu lugar, meu irmão. Que diferença. Que diferença entre Saul e Samuel. Você pode estar pensando assim. Se você está atento, se você tem vindo às quintas-feiras, se você tem ouvido o que nós estamos meditando na palavra de Deus, você sabe o que aconteceu em 1 Samuel capítulo 28. Qual foi o medo de Saul? Medo de quem que ele teve? Medo dos filisteus. Por que os filisteus estão atacando? Por que os filisteus voltaram a atacar, se está escrito aqui que eles nunca mais atacariam, que eles nunca mais perseguiriam? Olha o que está escrito aqui. Deixa eu verificar aqui. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de... Todos os dias de... O que aconteceu em 1 Samuel 28? Primeira coisa que nós verificamos lá. Samuel morreu. Nos dias de Samuel, os filisteus não atacavam. Mas em 1 Samuel capítulo 28, que é a palavra sobre a médium de Endor, Samuel já tinha morrido. E na morte de Samuel, os filisteus voltam a atacar. E mais, vencem. Vencem. Isso é terrível. Isso é terrível. Por que está acontecendo aquilo? Por que aquilo aconteceu? Por que Deus permitiu de novo que o povo sofresse na mão dos filisteus? Por que isso está acontecendo novamente? E é interessante observar aqui algumas coisas. A mesma coisa que aconteceu com Saul em 1 Samuel 28 é a mesma coisa que acontece com Samuel aqui no capítulo 7. A mesmíssima coisa. Foram cercados pelos inimigos. Estão cercados pelos inimigos. Ameaças. As ameaças começaram a surgir. O inimigo começou a apertar. E os filisteus eram numerosíssimos, poderosos em combate. Os filisteus já tinham subjugado o povo de Deus por muito tempo. Você lembra? Você sabe aqui em 1 Samuel, você lembra o que vinha antes disso? Você lembra quem vem antes disso? Quem é Samuel? Samuel é chamado de o último dos juízes. Samuel ele é tão precioso aos olhos de Deus. Ele é tão assim, Deus toma desde ele é fruto de uma mulher estéril. É fruto de uma mulher que clama a Deus, que pede a Deus, e ela entrega seu filho a Deus. Ela devolve a Deus o que é de Deus. Ela não faz o que quer com a herança do Senhor.
Hoje os crentes estão fazendo o que querem com as heranças do Senhor. Isso é terrível, né? Hoje os pais não disciplinam mais seus filhos. Os pais não esforçam mais seus filhos. Os pais não amam no sentido de punir os seus filhos, porque amor também significa punir. E tratam e criam seus filhos com os seus próprios métodos ou com os métodos que absorveram aí no mundo, com os especialistas. O melhor especialista para você criar seu filho é Deus. A palavra de Deus diz como você tem que criar seus filhos. Diz como você tem que criar seus filhos. Se você retiver isso, você está tocando na herança do Senhor de forma errada. Fazendo aquilo que pertence a Deus, fazendo com que aquilo que pertence a Deus seja conduzido de forma equivocada. Então, é muito importante que você saiba disso. Samuel é uma criança, um adolescente, né? Porque é muito provável que quando ele ouviu ali a voz de Deus, ele já era um adolescente ou um pré-adolescente para a gente hoje, né? Porque adolescente, você sabe que não existe adolescente na Bíblia, né? Não existe adolescente na Bíblia, não existe namoro na Bíblia, não existe essas coisas na Bíblia. Isso aí são criações da nossa geração. Naquela época, um garoto que fazia 12 anos de idade era considerado homem. Já podia trabalhar, já tinha força de trabalho, já podia agir, já podia atuar na sociedade, não ficava em casa no ócio, como vivem muitos adolescentes. Meu pai, quando a gente estava em casa muito tempo parado, meu pai mandava a gente ir para a vila correr. Vai para a vila militar. Ele fazia isso mesmo. Quando ele via a gente deitado no sofá, meu pai ficava incomodado. Tá deitado aí? Levanta. Vai para a vila. Vai correr. Vai fazer alguma coisa. Quero ficar com a tua mãe sozinho. Claro, não é bobo. Penso seriamente em fazer isso daqui a pouco. Quando começar a ficar muito tempo lá em casa, eu vou fazer, vai dar uma caminhada. Vai dar uma caminhadinha. Mas é importante demais isso. Porque, volta aqui um pouquinho, capítulo 3. Veja o que está escrito no versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Eu gostaria principalmente que os jovens abrissem, os adolescentes e os jovens abrissem aqui. Todos devem abrir, é claro. Mas olha o que está escrito aqui. Capítulo 3, versículo 1. O que está escrito aí? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, complete para mim. Pode parar. Há quem pense que aquele tempo ali Deus falava, Deus agia, Deus atuava. Não, Deus estava em silêncio. O livro de Samuel é a continuação de Juízes. Apesar de o livro que vem antes aí ser o livro de Ruth, na verdade, o livro de Samuel é a continuação dos Juízes, é a continuação do período dos Juízes. Queria que você voltasse mais um pouquinho. Volte mais um pouquinho. Vá lá em Juízes, último capítulo, 21. Leia para mim o último versículo do capítulo 21 de Juízes, por favor. Versículo 25 do capítulo 21 de Juízes. É só você botar umas páginas. Estamos estudando, meditando na palavra de Deus. Eu gostaria que todos lessem juntos, unanimemente, a uma só voz, com toda a força. 1, 2, 3 e já! Agora volte mais um pouquinho para o capítulo 17. Capítulo 17. Veja o versículo 6, por favor. Versículo 6 do capítulo 17. Juízes. Vá voltando aí um pouquinho. Medite na palavra, leia a palavra. Manuseie bem a palavra. Versículo 6 do capítulo 17. Leia. Agora nem todos leram. 1, 2, 3 e já!
Cada um fazia o que achava que era reto. Não tinha rei sobre Israel, cada um fazia o que achava o que era reto. E essa questão de ter rei sobre Israel não significa que esse era o propósito de Deus. O propósito de Deus não era levantar reis. Não era levantar um homem para ser autoridade sobre o povo de Deus. Esse não era o propósito de Deus. Esse foi o desejo do povo. Foi o desejo do povo. O desejo do povo era ficar parecido com o cananeu, com os pagãos, com os povos que o cercavam, porque eles viam seus reis, eles viam a glória dos seus reis, eles achavam aquilo bonito, eles achavam aquela devoção que os filisteus, os amorreus, os cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus, eles achavam aquela devoção que eles ofereciam aos seus reis uma coisa maravilhosa. E Deus não queria essa devoção. Ele queria essa devoção para Ele. E não para homens. Não para homens. Mas o povo queria. Os homens queriam. E aí começam a levantar os reis. E aí vem esse capítulo, esse primeiro capítulo de Samuel é a continuação de Juízes. Juízes, o que significa juízes? O que vem com juízes? Por que se deu esse caos todo no meio do tempo dos juízes? Sabe por quê? Porque Josué tinha morrido. Josué tinha morrido e Josué era o líder. Mas é interessante porque essa foi uma das falhas de Josué. Josué não preparou homens para serem seus sucessores, para serem líderes firmes, corajosos, idôneos, homens que se santificassem. Ele simplesmente disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer com a família de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não que essa seja uma palavra ruim, muito pelo contrário, é uma palavra boa. Só que ele está falando isso no sentido de: eu vou servir a Deus. O que vocês fizerem vai ser por conta de vocês. Está errado nisso? Não está errado. Mas na verdade seria muito mais oportuno levantar sucessores. Levantar cabeças de família, chefes de família. Tinham alguns, mas ainda não tinham sido assim fortemente apontados. Olha, eles serão chefes, são homens idôneos, são homens que vão seguir a Deus. E por conta disso, o povo começou a se desviar. E cada um servia a Deus como queria. Cada um andava como queria. E sabe o que aconteceu? Deus, parou de falar. Deus entregou os homens aos seus próprios caminhos. Deus os entregou a si mesmos. Uma criança entregue a si mesma é terrível. As crianças hoje escolhem o que vão fazer, decidem dentro de casa para onde vão. As crianças hoje parecem ter a primazia dentro de casa. Isso é terrível. Isso é terrível. Sabe o que significa isso? Nós estamos sendo julgados por Deus. Nós estamos sendo julgados por Deus. Deus está derramando juízo. Se você está vendo, alguém aqui é tão alheio a isso que não está percebendo isso? Quantos aqui sabem que muitas crianças mandam dentro de casa? Levante sua mão, por favor. Quantos aqui sabem disso? Todos sabem, né? Você está vendo o que está acontecendo, né? Você está vendo que as crianças estão se tornando cada vez mais mimadas, cada vez mais cheias de vontade. Você está vendo crianças cada vez mais entregues a si mesmo, decidindo, envergonhando seus pais, porque não tem repreensão, não tem punição, não tem freio. Vocês estão vendo isso, não estão vendo? Isso é juízo.
Se você ler o livro de Juízes, e nós já meditamos sobre isso, isso é punição de Deus. Nós estamos no meio de uma punição de Deus. Quando Deus passa a fazer isso, quando nós que somos o povo, passamos a rejeitar a palavra dele e fazemos o que as nações, os especialistas, estão dizendo que é melhor para os nossos filhos, significa que nós estamos servindo a Deus da maneira que achamos mais reto. Só que para servir a Deus, não é da maneira que eu acho mais reto, é da maneira que Deus acha reto. É da maneira bíblica. E Deus só voltou a falar com o seu povo porque uma mãe que chamava, clamava, suplicava, chorava e se angustiava diante de Deus, pedindo um filho, disse: eu quero o Senhor, e quando eu tiver, eu vou entregar ele para o Senhor. Ele será teu servo, ele servirá a ti. E era exatamente isso que Samuel fazia. Samuel não ouviu a Deus quando era criancinha, não. Já era jovem. Capítulo 3, já está escrito lá. Jovem. O jovem já não era mais um bebezinho, um menininho. Ele ouve a voz de Deus quando é um adolescente, um pré-adolescente, é um jovem, ali na faixa dos seus 12 anos, aproximadamente, acredito eu. Não está escrito a idade, mas é mais ou menos isso. Meus irmãos, é a partir dessa hora, é a partir da vida desse jovem, porque uma mãe decidiu orar, buscar, clamar, suplicar e entregar o seu filho a Deus, é a partir dessa hora que Deus volta a falar com o seu povo. Você acha que Deus mudou? Você acha que Deus mudou? Você acha que nós estamos levando as coisas de Deus da maneira que a gente quer? Fazendo o que a gente acha que é mais reto. Você acha que Deus está satisfeito com isso, contente com isso, agradando-se disso? Você acha que Deus está se agradando disso? Definitivamente não está. E se você verificar João capítulo 15, não precisa abrir a sua Bíblia, você vai verificar lá que o Senhor Jesus declarou assim, da mesma maneira que está escrito aqui, da mesma maneira o Senhor Jesus declarou em João capítulo 15, aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. Aquele que não permanece, ele permanece? Permanece? Ele não permanece não. Ele não permanece não. Aí eu fico impressionado hoje com as igrejas, eu não sei nem se são igrejas, esses lugares onde as pessoas são muito movidas por emoção, por histeria e por uma série de loucuras. Entra uma pessoa na igreja que vive a vida ao seu bel prazer, entregue a si mesma, vivendo como acha que é reto. Como acha que é reto. Como, por exemplo, hoje em dia você vê traficantes orando antes de começar uma noite de venda de drogas. Aí você vê uma pessoa dessas, ou então uma pessoa viciada em drogas, presa em alucinógenos. Você acha que Deus, o Espírito de Deus continua sobre a vida dessa pessoa, entregue a sua própria cobiça pelo alucinógeno, pela droga? Você acha que Deus, o Espírito de Deus habita naquela vida? O Espírito de Deus está naquele coração? O Espírito de Deus está na vida daquela pessoa? Você tá tão iludido a esse ponto? Você já foi iludido a esse ponto? Porque isso me preocupa profundamente. Profundamente. Uma pessoa chega aqui completamente embriagada ou completamente entorpecida por drogas, ou uma prostituta que acabou de chegar, ou um homem que está com um fuzil na mão, um traficante, ele entra aqui e eu entrego o microfone para ele abençoar a igreja com um cântico. Você acha que isso é normal? Você acha isso normal? Não responda para mim não, responda para você mesmo. Se você acha isso normal, isso significa que sua mente,
seu coração, você já está sendo levado pela loucura deste século. Se você acha que uma pessoa que vem aqui na frente acabou de sair de um presídio, matou, estuprou, assassinou, vem aqui e essa pessoa começa a falar em línguas estranhas e a igreja começa a se mover com línguas estranhas e aquela coisa, aquela histeria, aquele momento que muitas vezes é até bom, mas você acha isso normal? Você acha mesmo que o pecado não apaga a marca de Deus que há em você? Você ainda acredita nessa música? Que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, mesmo que você esteja vivendo ao seu bel prazer, entregue ao pecado, vivendo da maneira que você acha mais reto, você continua sendo um espelho, o sal da terra e um fogo, e uma chama, e uma luz que está iluminando o mundo. Você ainda acha? Saul também achava. Saul também achava. Saul achava que o Espírito de Deus ainda estava com ele. Saul também achava que as coisas de Deus ainda estavam permeando no coração dele. Lá no capítulo 28, nós verificamos ele clamando, suplicando, implorando, buscando profetas, buscando o tumim, buscando sonhos, pedindo para que Deus falasse com ele. Deus falou com Saul? Deus falou com Saul? Não. Deus não deu nenhuma resposta para Saul. Porque aquele que permanece em Deus, João capítulo 15, nova aliança, Deus permanece nele. Aquele que não permanece, Deus não permanece. E é uma grande ilusão, isso é um engodo. Isso é um engodo. O engodo é uma falácia, é uma mentira tão bonita, é uma maçã envenenada, mortífera, tão linda, aquela maçã argentina, é a Argentina que é a mais vermelha? É, a Argentina? Aquela vermelha, é aquele veneno maravilhoso que a gente ama. Isso é um engodo. É aquele veneno que te emociona. Afinal, era um traficante que começou a falar em línguas e todos ficaram cheios do Espírito Santo dentro da igreja. É mesmo? É. O diabo também se faz de anjo de luz. O diabo manda descer até fogo do céu. Está escrito lá em Apocalipse. Os seus ministros também sabem fazer algumas mágicas, alguns sinais. Os seus ministros também sabem adivinhar. Não se iluda. Estamos vivendo tempos de juízo. Quando até mesmo dentro das igrejas as pessoas estão entregues a si mesmas, estamos vivendo tempo de juízo. Não há mais repreensões contra pecadores. Muito pelo contrário, há uma forma assim, uma tentativa de tentar até legitimar certos pecados. Eu estou ouvindo homens que estão olha, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Estou ouvindo homens que pregaram um dia um evangelho bíblico. E hoje, sabe o que esses mesmos homens estão dizendo? Um homem, esses dias, disse que está arrependido de ter pregado que o homossexual está em pecado contra Deus. O homem, um líder, está arrependido de ter pregado um dia que o homossexual está em pecado contra Deus. Meus irmãos, o que é isso? Nós não estamos em tempos favoráveis. E quando o povo de Israel não estava em tempos favoráveis, ele precisava fazer exatamente o que está escrito aqui no capítulo 7. Versículo 2.
Exortação de Samuel ao... O título, exortação de Samuel ao... O que os profetas pregaram? Arrependimento. O que João Batista pregou? Arrependimento. O que Jesus pregou? Arrependimento. O que os apóstolos pregaram? Arrependimento. O que as cartas para as igrejas no Apocalipse disseram? Arrependam-se. Arrependam-se. Há uma distinção, eu vou encerrar com isso, nós não vamos, temos muito a tratar desse assunto, mas as pessoas hoje não sabem e não querem batismo com fogo, elas não querem ser depuradas, elas não querem ser refinadas, elas não querem ser exortadas ao arrependimento. Não querem! Pode ser que você esteja aqui ouvindo isso e você está no teu coração, o teu coração está completamente emparedado. É um bloqueio nos teus ouvidos. Você não quer ser exortado a se arrepender. Há um bloqueio. E dentro do estudo teológico, de teólogos, os homens, eles fazem uma distinção entre dois tipos de arrependimento. A gente costuma dizer assim que há um que se chama remorso e o outro de fato é arrependimento, mas há uma distinção que a própria Bíblia faz. E essa distinção, a palavra que define isso, está no Salmo 51. Não precisa abrir a sua Bíblia, não. Não precisa, por favor. Você sabe, você conhece. O Salmo 51, o que ele trata? Do arrependimento de quem? De Davi. Quando pecou contra Batseba e Urias, matando Urias e adulterando com Batseba. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui bem interessante, que tem pessoas que acham que se fala muito contra o homossexual, mas e o adúltero? Vai para o inferno do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o homossexual. Não tem distinção. Voltando. Contrição. Contrição. E Davi disse: um coração contrito, Deus não o desprezará. Deus desprezou o seu povo, porque o seu povo não tinha contrição. Deus desprezou Saul, porque Saul não tinha contrição. Mas calma aí, nós verificamos que teve um momento que Saul confessou que era pecador. Teve um momento que Saul ficou tão angustiado, tão desesperado, que ele chegou a agarrar nas vestes de Samuel e a rasgar as vestes de Samuel em tamanha agonia. Aquilo era contrição? Não. Aquilo ali se chama atrição. O que é atrição? Atrição é o antônimo de contrição. Na contrição, você se envergonha, você lamenta, você faz aquilo que Tiago declarou: afligi-vos, lamentai, chorai. Transformai o vosso sorriso em lágrimas, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele em tempo oportuno vos exaltará. Isso significa contrição. O que é atrição? Atrição é quando você se envergonha diante dos homens, não diante de Deus. Atrição é quando você tem uma vergonha, porque agora você perdeu o seu posto, você perdeu o seu cargo, você está sendo disciplinado, você perdeu aquilo que você conquistou, e isso é atrição. Isso é remorso. Não há uma volta para Deus, não há uma... O que é contrito, ele confessa seu pecado. Ele não precisa confessar para todos ouvirem, ele confessa diante de Deus e ele abandona o pecado. Isso é arrependimento com contrição.
o arrependimento com atrição, ele simplesmente reconhece que pecou, mas ele não abandona e não volta para Deus. É o pecado de Saul. Ele é desobediente e obstinado, não abandona, continua achando que está fazendo a coisa certa da maneira que lhe agrada. Mas não agrada a Deus. E é interessante porque quando os inimigos o cercam, lá no capítulo 28, ele fica apavorado. Porque Deus o deixou, o abandonou. É a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe. É ser deixado por Deus. É ser desamparado por Deus. É aquele ramo que não está enxertado na videira, que não vive por intermédio da palavra de Deus. É aquela casa, você lembra daquela casa que foi limpa, perfumada, ornamentada, mas não permaneceu com aquele que faz a limpeza, que perfuma e que ornamenta dentro dela. Você lembra daquela casa? O que aconteceu com aquela casa? O seu estado ficou 7 vezes pior, ou 8 vezes pior, porque veio o que estava mais 7. E os 7 que vieram eram piores do que o que estava. E muitas dessas pessoas estão dentro da igreja, achando que está tudo bem, vivendo com Deus como querem, e achando que está tudo normal. Assistem cultos, vão para as igrejas, às vezes frequentam várias igrejas e vários cultos, achando que estão cheias do Espírito de Deus. Se emocionam, choram, derramam muitas lágrimas, mas não mudam. Não há contrição, não há arrependimento genuíno, não há abandono de velhas práticas, não há raízes, não há perseverança, não há firmeza. São pessoas que querem Jesus, mas não querem o batismo com fogo. Querem Jesus, querem até o batismo com o Espírito Santo, mas o batismo de fogo não. Refino, não. Preparo, não. Depuração, não. Lapidação, não. Não querem.